Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente aqui nessa casa de estudo, nessa oportunidade de aprender. Como todos sabem, é uma pergunta e resposta, então vocês podem fazer as perguntas, tem os voluntários com os bloquinhos, né? Eles vão trazer as perguntas até nós e nós vamos nos esforçar para respondê-las segundo a doutrina espírita, segundo o que ensina a doutrina espírita. Lembrando que as perguntas têm que ser escritas para a gente lê-las aqui no microfone, porque esse estudo, o Mário ali está gravando, né, e vai para a internet, para os internautas assistirem aí no mundo inteiro. Então, nós vamos começar com o companheiro Arley, né, para fazer a primeira questão da noite. Boa noite, Arley. Boa noite, companheiro Gilmar, de longas datas, né? Aos companheiros também que estão nos escutando. Bom, essa pergunta foi realmente endereçada a mim. Boa noite, Arley. Tenho uma amiga que sempre me pede ajuda financeira e eu sempre empresto. Só que percebi que ela acomodou com a situação. Agora eu pergunto, se eu não emprestar, não estarei fazendo a caridade? Olha, o ser humano tem uma característica de comodidade. Aonde ele busca uma fonte, se está fácil, ele sempre estará ali. Mas aí cabe a gente uma reflexão muito importante. Será que eu estou contribuindo com a falta de esforço desta pessoa? Manda o bom senso, não é? A questão educativa de aprendizado para o ser humano, que a gente não facilite muito as coisas para as pessoas. E nem é bom que a facilidade seja constante no nosso dia a dia. Não pode ser assim. Nós temos aquela, vamos dizer, o hábito de acomodar naquilo que tudo é fácil de conseguir. Olha, para a gente aprender, estudar, eu quero ser um médico. Será que seria fácil a gente chegar lá? Se tivesse tudo já, alguma coisa física, eletrônica, que colocasse dentro da nossa cabeça e a gente já fosse um médico? Nada. Gente, as coisas para a gente conseguir é com dificuldade, sim. Isso que nos faz o quê? A nossa experiência, o nosso ajuntar tesouro, o aumento da nossa capacidade de resistência, de aprimoramento, né? De aprendizado, enfim. Se a gente facilita tudo, de novo, né? Para qualquer pessoa, eu acho que a gente não está contribuindo, né? Para que a pessoa possa aprender. No meu caso, empresto uma vez, duas, se tornar um hábito, é melhor cortar. Eu, pessoalmente, faria isso, né? Que a pessoa possa procurar algum meio de resolver isso financeiramente, trabalhar, arrumar alguma coisa, alguma tarefa, né? Que vai chegar lá. É melhor, no meu pensar, é pessoal, eu não facilitaria assim, não. Os meus meninos lá, eu não dou nada, por exemplo, assim, de mão beijada ou facilitando para eles. Primeiro eles vão tentar fazer. Depois eu posso ajudar até numa certa medida, mas o restante eles vão ter que fazer. Meu menino estudou na faculdade particular, falei, você vai trabalhar se quiser, que eu não tenho dinheiro para poder te pagar. Trabalhe. Ele trabalhava de manhã e de tarde e ia correndo de noite para a faculdade, mas ele pagou. Apenas ajudei nos momentos mais difíceis, que eu vi que ele não tinha capacidade. Mas ele correu atrás. Ele pagou a faculdade dele particular. Interessante, né? Porque a gente acha que caridade e amor, muitas vezes, é dizer só sim. E a gente tem que refletir muito, porque muitas vezes a caridade e o amor é dizer não. Né? Então temos que ter muito discernimento. Talvez, muitas vezes a gente acha que caridade e amor é dar sempre. Muitas vezes é negar, é não dar.
Tem uma historinha muito interessante, que é a historinha da vaquinha. Eu não sei se vocês já ouviram. Já ouviram essa historinha? Já, né? Todo mundo já viu? Não? Então vou contar. Vou contar resumidamente. Diz que um sábio, né, estava caminhando com um discípulo e pediram pousada numa casa. E aí, eles foram nessa casa, e a casa era muito pobrezinha, as coisas muito simples, né? E aquela pobreza, aquela coisa toda. E o sábio foi perguntando à família, e descobrindo tal, e ele descobriu que tudo que a família tinha era uma vaquinha que dava leite. Aí eles ficavam só com aquela vaquinha, cuidando da vaquinha e bebendo leite da vaquinha, né? E a vaquinha era o único meio de sustento daquela família. E aí, na hora de ir embora e tudo, ele agradeceu e tal, foi embora. E à noite voltou o sábio com o discípulo, né? E o sábio mandou jogar a vaquinha no brejo, jogar a vaquinha no precipício. E o discípulo não queria fazer de jeito nenhum. Falou assim, mas, ô mestre, é o único meio de sobrevivência deles e tal. Como é que eles vão viver sem a vaquinha, sem o leite, não sei o que e tal? Aí ele falou, olha, eu não sou o mestre, você não é o discípulo, eu estou mandando, então faça. Aí o discípulo, muito a contragosto, fez, jogou a vaquinha lá, né? E foram embora. E o discípulo ficava com um pensamento de culpa, sempre voltava naquele momento, nossa, mas a gente prega o amor, fala do amor e tudo, e nós naquela família pobre, julgamos a vaquinha lá no penhasco, e não sei o quê. E depois de alguns anos, 5, 10 anos, ele, tanta dor na consciência, voltou lá. Quando ele voltou, ele teve um susto. A casinha estava toda arrumada, tinha um jardim, tinha uma horta no fundo, né, e tal. Aí ele falou assim, nossa senhora, eles devem ter morrido de fome. E alguém de cá voltou e tal. Aí ele foi, entrou lá, e o susto dele que era a mesma família, só que numa situação bem melhor. Aí ele perguntou o que havia acontecido. Aí a pessoa foi explicar. Sabe naquela noite que você e o mestre estavam aqui? Aquela noite aconteceu um acidente e nossa vaquinha caiu no precipício. E aí nós ficamos sem o leite dela. E aí a gente teve que ir na cidade, procurar emprego, teve que plantar a horta, teve que não sei o quê, foi fazer não sei o quê. Então eles tiveram que movimentar a inteligência, movimentar as forças, o trabalho, para mudar a situação que eles estavam. Então, o sábio, na condição, ele percebeu que, para aquela família, naquele momento, aquela vaquinha estava sendo, não o meio de sustentação, mas o meio de acomodação. E, tirando a vaquinha, a família pôde sair daquela situação. Então, a gente tem que ter muito discernimento para poder fazer o bem, né? Nós, pais, né, que temos que educar nossos filhos, quantas vezes a gente tem que dizer não? Quantas vezes a gente tem que ensiná-los a receber frustrações? Porque o mundo nos frustra muito. Se nós, pais, não ensinamos nossos filhos a receber o não, né, a se resignar diante do mundo, quando o mundo resignar, o mundo frustrá-los, eles não vão suportar, eles não vão aguentar. Então, a gente também tem que aprender a fazer esse tipo de caridade. Não é importante só amar, mas saber como amar. Por isso, a importância da gente se instruir cada vez mais. Mário. Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria a gente estar aqui trabalhando com vocês. Primeiro, o que significa o passe mediúnico? Segundo, por que são tão rigorosos com o horário aqui na casa? O passe mediúnico o passe é uma energia que recebemos nos momentos que estamos desequilibrados. Estamos com uma dificuldade qualquer, então o passe tem essa finalidade de nos devolver o equilíbrio necessário para que possamos desenvolver as nossas atividades. Segundo, por que são rigorosos com o horário aqui na casa? Os nossos desequilíbrios, muitas vezes, não marcam a hora, né? Então, daí,
eu entendo que o passe deve ser procurado a hora que eu estou precisando do passe. Agora, a casa tem horários, porque sem disciplina nada funciona. Há necessidade de disciplina. Então, sem disciplina, lugar nenhum no universo funciona. Nós somos a medida exata da nossa responsabilidade. Eu tenho que saber, né, ter discernimento. Será que vai ter alguém à disposição de mim de eu 24 horas para aplicar passe? Não. Tem os horários da casa, é por causa disso aí. Há necessidade de entender. Tem uma coisa aqui também, rapidinho. Aos 6 anos me disseram que eu sou médium. Eu vi o primeiro vulto, vivi muitos fenômenos, mas ainda tenho dúvida. Será que é real as coisas criadas pela minha mente? Tenho medo de estar mentindo. O que fazer? O professor Pestalozzi, muito louvado, muito homenageado nas igrejas evangélicas, ele foi professor de Kardec. Ele nos fala que no período de até os 7 anos de idade, é o período que a criança obedece, período da anomia. Para a criança não existe lei, e ela está ainda mais completando a reencarnação. O período de 7 até 12 nas mulheres, do sexo feminino, e 13, 14 no sexo masculino, é o de heteronomia. A pessoa começa a entender as leis, a obedecer às leis, entender as leis. E de 13, 14 anos em diante, é autonomia, quando ele cria suas próprias leis. Então, nesse período, até 7 anos, toda criança está completando a reencarnação e realmente tem esse acesso ao mundo espiritual, tem seus coleguinhas que brincam com ele, né? Então, ele é isso aí. Se isso prolonga com mais intensidade, como prolongou no Chico, no Divaldo, que eles começaram a manifestar, é sinal que ele tem uma mediunidade ostensiva, tem uma tarefa maior. Normalmente, depois dos 7 anos, isso aí para. Mas a mediunidade é própria de todos nós. A mediunidade consciente, ela é muito difícil de ser trabalhada com ela, porque a gente acha, na maioria das vezes, o médium acha que é coisa dele. É coisa dele mesmo, então é mais difícil de ser trabalhada. A mediunidade inconsciente, essa é mais fácil de ser trabalhada. Cada uma na sua especialidade, agradecido. Meu pai morreu há 42 anos. Quando eu morrer, vou reencontrá-lo? Mas, e se ele estiver reencarnado? Vai também, ué. Vai encontrá-lo reencarnado. Não é não? Se a gente tiver condições de vê-lo, a gente vai vê-lo reencarnado, numa nova reencarnação. O que faz com que a gente vai encontrar com os parentes do lado de lá, seja pais, mães, tios, avós? A afinidade. Os laços de amor. É esses laços que nos unem verdadeiramente. Não são os laços consanguíneos, que são laços de matéria. É a afinidade, a sintonia, o desejo de querer estar junto, de conversar. É isso que vai nos aproximar do lado de lá. A questão de estar reencarnado não é muito comum. As reencarnações no estágio humano, elas não acontecem assim imediatamente, não. A gente passa todo um período lá, mais ou menos longo, de acordo com a evolução. E na maioria dos casos, agora, a gente não reencarna de imediato. Até porque, segundo os dados que a gente tem, a fila para a reencarnação é muito grande. Então, se a gente está aqui agora, provavelmente uma outra oportunidade vai levar bastante tempo. Então, é bem possível que, quando a gente desencarnar, os conhecidos nossos que foram primeiro e que a gente tem sintonia vibratória, a gente vai encontrar com eles lá, né? Se eles não estiverem numa situação ou muito difícil, né? Ou muito mais evoluído do que a gente possivelmente vai encontrar com eles lá. Deus é perfeito. Se nós somos filhos de Deus, por que não somos perfeitos como Ele? O ser perfeito, Deus, não cria filho imperfeito. Ou não somos filhos de Deus,
Olha, aqui tem um erro de raciocínio. Deus é perfeito, mas nós somos criados simples e ignorantes, longe da perfeição. Porque Deus não dá privilégio a ninguém. Nós temos pessoas ricas, pobres, com dificuldades, pessoas muito evoluídas, pessoas muito atrasadas. Olha, segundo a informação da espiritualidade, pelos estudos que nós fazemos dentro da doutrina espírita, ela nos informa, nós fomos criados. Deus nunca foi criado, Ele sempre foi. Isso é difícil na nossa compreensão de entender isso, porque nós pensamos dentro do espaço e tempo. Isso ainda é difícil da gente raciocinar desse jeito, para entender uma coisa que sempre existiu. Mas nós fomos criados num momento X, e não dessa forma que nós estamos aqui já, presentemente, conscientes, sentados aqui. Nós viemos das coisas mais simples, o processo evolutivo de aperfeiçoamento desde o átomo, não é? Habitamos ainda bastante imperfeitos, sem aquela consciência de nós mesmos, nas coisas mais simples, na estrutura atômica, para aprender a questão ali naquela escola, né? Nos vegetais, nos animais, no reino nominal, a coisa vem aos poucos. Deus não dá privilégio a ninguém. Nós somos seres dotados de perfectibilidade. O que quer dizer isso? Nós nos esculpimos, nós nos construímos. Deus nos dá esta beleza de tarefa da gente criar a nós mesmos, né? Adquirir a perfeição, o equilíbrio e a harmonia. Fantástico. Então nós temos o universo, as dimensões, vamos dizer, os nichos biológicos, aonde nós teremos aí a oportunidade de estagiar, e nós vamos nos construindo. O anjo que nós temos hoje foi um ato, como nós também fomos. Se ele está lá na frente, porque ele trabalhou muito, ele aprendeu muito, estudou em muitas escolas do universo, né? E ele atingiu essa altura de evolução. E nós estamos seguindo o nosso caminho. Então, quando nós chegarmos em evoluções extraordinárias, foi por causa do esforço que nós fizemos. Todos nós temos a direção da nossa vida e a construção da nossa perfeição. É como se fosse uma rocha bruta e nós estivermos com os braços já prontos, livres, esculpindo, né, com cinzel e um martelo batendo no cinzel para poder nos burilar. Essa é a vida diária. Então Deus sempre é a perfeição, sempre foi, é e será. Nós fomos criados simples e ignorantes de um ser, né, de Deus que é perfeito. Essa é a oportunidade que tem. Ninguém chegou numa categoria elevada, porque Deus falou, vou te criar e te colocar nessa posição. Ele não puxa, vamos dizer, sardinha para ninguém. Ele dá a mesma oportunidade para todo mundo. A posição que hoje já ocupa o dito santo, né, que a gente conhece, o espírito evoluído, ele trabalhou passo a passo, como nós estamos trabalhando também. Mudamos para uma casa há 14 anos atrás e desde então meu irmão adoeceu. Ele foi diagnosticado como esquizofrênico, porém tem sua vaidade e continua a trabalhar no setor financeiro de um órgão público. Ele é católico e não aceita a doutrina espírita. Como podemos ajudar, já que isso prejudica e muito a família toda? Vários esclarecimentos sobre essa pergunta. Não é eu mudar de casa que vai fazer com que eu adoeça. As afecções mentais é a pior
forma de nós ressarcirmos um dano causado à lei divina. Então, todos nós estamos sujeitos. Causamos um dano à lei e temos que ressarcir. Então, ela vem a afecção mental conforme proporcional ao dano causado à lei divina. Isso pode acontecer com qualquer um, e principalmente depois que vence essa primeira fase que nós falamos aí, que a pessoa começa essa fase de autonomia, depois dos 12, 14 anos de idade, é que começa a aparecer essas fases aí. É os casos mais comuns. Ele foi diagnosticado como esquizofrênico, porém tem sua vaidade e continua a trabalhar no setor financeiro de um órgão público. Nós temos um estudo na nossa casa, toda manhã, 9 horas, no domingo, na casa em qual militamos, todo dia, 9 horas da manhã, e ao domingo, 8h30. Ontem, sempre quem fecha a reunião de estudos na nossa casa é a espiritualidade, desde o início do funcionamento da casa lá. Ontem foi 6h30 quem fez a prece final, e tem uma pessoa que mudou, a família mudou para a região para Uberaba, com essa criança com 14 anos de idade, já com problemas sérios, né, nessa área mental. Já mudou para lá, para uma região, para fazer o tratamento que ele tinha necessidade. Eles participaram de um grupo que vem participando na Idade Média, do protestantismo, de queima de pessoas, de forca, de guilhotina e dessas situações todas. E o pai esteve envolvido naquele 10 de outubro de 1861, quando foi queimado os livros em Barcelona. E esse sujeito com sérios problemas mentais, afastado por tempo de serviço, por invalidez do serviço, que não conseguiu administrar isso aí. Então, essa pessoa tem uma irmã que trabalha na casa, e ela, médium, então ele foi trazido de Uberlândia para cá, já melhorou muito dentro dos 30 dias, já foi desligado alguma coisa que estava intimamente ligada a ele há muito tempo, e está melhorando muito. E ontem, 6h30, nos pedia há muitos trabalhos na casa, trabalhos simples, coloque ele no trabalho, um trabalho simples, vai depender dele aceitar, mas já tínhamos até tentado fazer isso aí, já melhorou bem. Então, a família mudou para Uberaba para fazer esse tratamento. Então, a única forma que nós temos para vencer melhor as nossas dificuldades é o trabalho. Então, aqui está falando, ele continua trabalhando, porém tem sua vaidade. Isso não é vaidade, não, se chama responsabilidade, para com ele mesmo. Né? E trabalha no setor financeiro de um órgão público e não quer abandonar, está certo. É lá que ele vai consertar. Não existe, nós temos que ter muito cuidado com os diagnósticos médicos na Terra. A medicina, com toda a tecnologia que ela está preparada, Dr. Miguel Couto, de outro tempo, ele fala que o médico, no mínimo 60% dos diagnósticos são errados. Dr. Miguel Couto, uma das maiores autoridades do Brasil na medicina, fala isso. Está no livro A Mediunidade e a Lei, do Dr. Carlos Antônio Embaçaí. Não sei se ele é advogado ou é médico também. Então, nós temos que ter muito cuidado com o diagnóstico mesmo. Por exemplo, não existe LER, lesão de efeito repetitivo. Tem pessoas aí aposentando com 2 anos de serviço, no Banco do Brasil, não deu tempo nem dele esquentar a cadeira e já está aposentando, por LER. Então, esse aqui é uma pessoa, talvez, de muita responsabilidade e sabe que lá no serviço é que ele vai consertar a afecção mental de qual ele é portador, que é consequência de atos contra a lei, agressões contra a lei divina em vidas passadas. Ele é católico e não aceita a doutrina espírita. Muito bem. Não é porque eu sou espírita que eu vou redimir dos meus erros do passado, não. Será que Deus ia ficar zangado porque a pessoa não gosta dele? Então, eu posso fazer o bem na igreja protestante, eu posso fazer o bem na igreja católica, eu posso fazer o bem aqui na casa espírita. Não é fora da caridade, nem fora da igreja, não. Não é fora da igreja, nem fora da verdade, não. É fora da caridade, é que não há salvação, é a tese espírita. Posso fazer o bem lá no meu serviço, como esse indivíduo. Agora, se a família está achando que é problema,
Tem que analisar é a família. Será que não é a família que tem problema, não? Porque ele está agindo corretamente. Está trabalhando, não abandonou o serviço, continua no trabalho, tem a sua religiosidade que nós temos que respeitar. É uma opção dele e, precisa, e tem que ser respeitada, não é merece, não. Precisa, é necessário ser respeitado. Como podemos ajudar? Como que eu posso pedir ajuda para mim? A doutrina espírita não é para que eu resolva o problema do outro, não é para que eu resolva o meu. Porque no dia que eu tiver problema, eu saber enfrentar o problema. Como eu tenho uma pessoa do meu lado que eu acho que ele tem problema, eu quero resolver o problema dele. E nós não resolvemos o problema de ninguém. Se nós conseguirmos no mar, é o professor Pestalozzi mesmo quem fala isso. Ele fala que ninguém ensina nada para ninguém. Com o nosso exemplo, eu posso despertar o Deus que já existe dentro do outro. E num diálogo maravilhoso na casa de Pedro, de Jesus com os apóstolos, o Pedro pergunta para ele, sobre o ir de pregar, que ele não entendia separar os apóstolos para o ir de pregar. E Jesus fala que o ir de pregar tinha várias formas, mas a melhor era através do exemplo. Então, essa pessoa que está trabalhando, que tem sua religiosidade, ele não tem problema não, tem que analisar quem está do lado dele, que está querendo resolver um problema que na cabeça dele mesmo não existe. Como podemos ajudar? Sei que isso prejudica e muito a família toda. É a família que deve ter problema. Não é ele, não. Ele está no caminho certo. Agradecido. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou pedir para vocês não rirem, tá? Vou começar pedindo para vocês não rirem. Ontem, o Bebiano, Sérgio Bebiano, disse no programa de TV que quando desencarnamos, seremos os mesmos do outro lado. Mesma fisionomia, mesmo tamanho, etc. Pergunto, existe espírito gordo? Uai, gente, eu pedi para não rir. Existe espírito gordo, magro, careca, barbudo, cabelo branco, magrelo, do jeito que vocês imaginarem, existe espírito. Na verdade, é o seguinte, não é o espírito que é senão, é o perispírito. Né? A doutrina espírita, lá no começo da doutrina espírita, já na codificação, é identificado o perispírito. O perispírito é aquilo que está em volta do espírito. Não é uma criação do espiritismo, não. Fala-se do perispírito desde os egípcios antigos, né? O Paulo de Tarso fala do corpo espiritual. Na verdade, o perispírito é exatamente a forma que o espírito cria para a sua manifestação. É o corpo espiritual. E esse corpo, no momento do desencarne, a gente leva, né, o modelador biológico, o Arley está lembrando aqui, corpo bioplasmático, e vários nomes, né, carnos egípcios, né, psicossoma, vários nomes. E o que acontece? Esse corpo, ele é muito moldável, ele responde muito às emanações mentais, à consciência, ao corpo mental. Então, o que acontece? Geralmente, quando desencarnamos, ele tem a mesma forma da reencarnação. Espíritos evoluídos podem alterar o seu perispírito para se parecerem com uma determinada reencarnação que eles queiram se manifestar, podem tornar o seu perispírito mais idoso, uma aparência mais idosa, ou mais jovem, né? Então, ele é muito assim, maleável, digamos assim. Isso é o que os espíritos têm nos trazido do perispírito, a respeito do perispírito. Então, inicialmente, o perispírito vai se parecendo, a gente vai se parecer no plano espiritual da mesma forma que a gente está aqui hoje, né? Do mesmo jeitinho. E é claro que a gente lá vai poder, vamos dizer assim, ir melhorando
o perispírito até ele ficar com uma aparência que eu gostaria de ter. Né? O que a gente pode dizer dessa questão é isso. Tem uma pergunta para o lado científico. A doutrina espírita, gente, ela tem 3 aspectos. Tem o aspecto ciência, né? Tem o aspecto filosofia e tem o aspecto ético, conhecido como moral. Então, para a gente, dentro da nossa escola, dentro da escola espírita, a gente tem que aprender ciência, tem que aprender filosofia, não é isso? A parte ética, isso que completa o processo educativo do ser. Tá? Então, aqui tem uma pergunta dentro do lado da ciência. Hoje, as ciências, especialmente a astronomia e a física, já admitem a ideia de múltiplos universos e várias dimensões. Ele até coloca aqui, cerca de 11. Pode ter certeza que existe muito mais. E civilizações muito mais avançadas, algumas de milhões de anos à nossa frente. E não aqui, não estou conseguindo aqui, e se vem aqui nos visitando. Tanto eles como os espíritos elevados vêm de outros universos ou dimensões. Claro, existem mensagens espíritas que já tem uma coisa interessante e curiosa. Ele fala o seguinte, que às vezes o pessoal que existe até programa de OVNIs, grupos que procuram pessoas, né, extraterrestres, os ETs, da onde que eles vêm? Eles vêm discos voadores. Olha, uma das coisas que eles até nos alertam, que às vezes, no plano nas dimensões espirituais, existem veículos também que são utilizados pelos espíritos. Às vezes, eles avançam dimensões e chegam até próximo da dimensão física. Não que se materialize, que a gente observe, mas tem gente que tem a vidência, a capacidade de ver além dos 5 sentidos e observa um veículo do plano espiritual. E vê até pessoas, espíritos saindo de dentro daquelas naves, né? Vamos dizer assim, e, cheio de luz, confunde com seres lá de outras galáxias, aquelas coisas. Às vezes são dimensões aqui da própria Terra. Por que eles utilizam, às vezes, veículos dessa forma? Espíritos elevados não precisam de veículos para poderem chegar aqui. É porque, às vezes, vêm com outras pessoas, com outras condições, né, de evolutivas, que seriam difíceis para elas atingirem dessa forma, a dimensão desse jeito. Eles vêm, então, com veículos, como nós temos naves, que pode ir até o espaço, toda equipada para suportar as intempéries, as dificuldades, né, para permanecer no vácuo. Assim também, a vida continua, gente. É necessário, para a proteção, vamos dizer assim, do próprio perispírito, certas condições tecnológicas para poder ir em outras dimensões. Depende de cada dimensão. Mas o ser que é mais evoluído, ele vai normalmente, tranquilamente, vou lá e vai. Né? Então, o que se pergunta é o seguinte, com tantas dimensões já comprovadas, quem já leu aquele Universo na Casca de Nós, do Steve Hawking, né? Ele falando das dimensões espirituais, já pela física, pelo processo de pensar físico, né, dessa ciência, já consegue, por teoria, detectar essa presença dessas dimensões. Existe sim. Essas instruções que estão vindo para cá, vieram dessas dimensões. Não é? Vieram dessas dimensões. Nós estamos falando aqui antenados, sabe aonde? Com pessoas de outras dimensões. Nesse instante nós sentimos, eu pessoalmente sinto a presença deles, de outras dimensões. Eu tinha em casa, sempre fui adepto a isso, eu tinha em casa uma estação de comunicação interdimensional.
Eu conversava através de aparelhagem com esses espíritos, gravava as vozes deles, eles comunicando com a gente perguntava, eles respondiam, impressionante a coisa. Então, tem tecnologia para isso, né? Com o tempo, o médium vai sendo substituído por aparatos desse jeito, mas o próprio ser evoluindo, ele já comunica com esses seres de outras dimensões. Lógico que a casa do Pai, isso é Jesus que disse, há muitas moradas, além das dimensões que envolvem a Terra, o sistema solar, outras galáxias com milhares e milhões de planetas, planetas que a gente acha que não tem nem habitabilidade na condição física nossa, mas em outras dimensões é possível e tem seres que não são constituídos fisicamente, mas de outras condições vibratórias. Gente, o universo foi construído para a vida. Existe um mentor nosso que nos revelou uma lei, né? A lei de diversidade. Deus cria as coisas de uma forma tão extraordinária, com a quantidade de coisas absurdas. Se cria uma semente, pode ter certeza no poder de multiplicação daquela semente em quantidades absurdas. Se cria a vida, pode ter certeza que em quantidades incontáveis para nós. Então, isso que se afirma em outras dimensões, isso é certo que sim, e os espíritos vêm de outras dimensões também. Né? Boa noite, já fiz essa pergunta, mas não tive resposta. Sempre que penso em uma pessoa determinada, pessoa conhecida, está entre parênteses aqui, passa instantes, eu a vejo, ou me liga. Às vezes tem anos que não a vejo. Daí eu penso nela, ou comento sobre ela e logo a encontro, ou em minutos, ou no dia. O que o Espiritismo esclarece? Tudo sobre isso. Joana de Ângeles, primeiro Leon Denis, na sua obra. E Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos fala que, já foi falado aqui, que nós todos fomos criados simples na forma e ignorantes no conhecimento, todos fadados à perfeição. E Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos fala que todo ser senciente provém de uma fonte geradora, realizando grandiosa viagem de retorno à causa. Então, ao partir simples e ignorante de Deus, animando o mineral, manifestamos através dos automatismos primeiros. Evoluímos já nos vegetais. A alga marinha, o lodo, é a transição entre o mineral e o vegetal. Não é nem mineral e nem vegetal. A alga marinha, ela já se alimenta por falsos estômatos e ainda faz a quimiossíntese, que é próprio dos animais. Quimiossíntese dos vegetais. E se alimenta por falsos estômatos dos minerais. Evoluímos mais um pouco, galgamos o degrau do instinto nos animais, da inteligência e da razão no ser humano e da intuição nos graus mais elevados de angelitude. Então, hoje nós já temos laivos de intuição. Pensamos em alguém, somos mais instinto do que inteligência e razão ainda somos mais animal do que humanos, mas já temos alguns laivos de intuição. Eu penso em alguém e logo depois vem a resposta. Vamos dar um exemplo disso aí. Eu vou caminhando, eu estou ali na esquina da rua Goiás, da 1º de junho com a São Paulo, caminhando em direção a Goiás. Foi falado aqui também no perispírito, né? E lembrando que as cirurgias de estômago, às vezes, não emagrece na hora, mas depois volta, porque o perispírito é que é gordo. É a programa DOS na época agora, então eu operar não vai adiantar muito, não. Depois que eu chegar lá, eu posso fazer outro corpo espiritual para minhas necessidades de voltar à Terra. Mas o que está hoje é de hoje mesmo, né? Então, eu estou caminhando em direção à Rua Goiás e eu já tenho esses lives de intuição.
Tem uma pessoa que está lá na rua 21 de abril, caminhando em direção à Avenida 1º de junho, e nós coincidimos. O meu perispírito, que é elástico, é um corpo elástico, ele sai do corpo e eu consigo ver ele lá na 21 de abril. Nós caminhamos na mesma direção, quando chegamos na esquina da Goiás, nos encontramos. É porque eu já saí de mim e já vi ele. Então é isso que acontece. É uma modificação, é uma capacidade, esses laivos de intuição, de pensar em alguém, porque nós realmente, nessa situação de ver, a gente já está comunicando. É a comunicação mente a mente que será de todos nós no futuro. Todos nós. Jesus fazia isso com perfeição. Como coordenador do planeta, esse comunicar mente a mente. E também de ver a distância também. Muitas vezes você vê essas experiências, alguém olha dentro de um copo e está vendo uma situação que está acontecendo longe. Não é que ele está vendo através do copo, é porque ele está indo lá e vendo a situação que está acontecendo à distância. Eu acredito que pode ter mais alguma coisa para ser esclarecido, né, que a pessoa diz que a primeira resposta não satisfez. Nós estamos à disposição para esclarecer mais alguma coisa, se não ficou esclarecido, a partir da reunião aqui, que tem muito que se falar nisso aí. É como nosso querido companheiro Harley falou ali, que o aspecto científico ele é ilimitado. E as criações de Deus, né, muitas vezes nós não temos palavras para se expressar, para expressarmos essas criações divinas. Agradecido. Boa noite. Vi numa entrevista em um jornal que desde a explosão do Big Bang, criação do universo, hoje teria metade de luz do que havia no início, e que o universo estaria morrendo. Poderia ser que daqui a alguns trilhões de anos não teríamos mais vida material? Difícil responder, né? Que de alguns trilhões de anos. Na verdade é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer, que o universo está morrendo, que a lei de entropia, né, que está sempre se esfriando e tal, a gente já sabe disso. Mas quem sabe chega um momento que começa de novo, né, a encolher, porque o universo está expandindo, quem sabe chega num momento e depois ele volta a encolher, e quem sabe ele está pulsando, como já diziam os antigos indianos, né, os orientais. Então a gente não sabe ainda. Com certeza, tudo está no plano divino para o universo. E não vamos nos preocupar tão para frente assim de trilhões de anos, não, porque com certeza também nós vamos estar lá. Se não estaremos materialmente, estaremos espiritualmente. Falta só 5 minutos para terminar, e o Sérgio pediu para comentar a questão da reportagem do Fantástico nesse domingo. Não sei se vocês viram, a questão dos passes em animais. Vocês viram? E também cirurgias espirituais em animais. Se isso pode ocorrer, como é que é e tal. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: os animais, e o Mário até falou um pouquinho na resposta dele, são nossos irmãos menores, nossos irmãos inferiores, evolutivamente falando. Nós alcançamos um degrau evolutivo que nós somos espíritos. Os animais, eles não conseguiram ainda alcançar esse nível de autoconsciência, de individualização e autoconsciência. Mas muitos já, inclusive, alcançaram o grau de individualização. E a presença dele junto conosco só está adiantando a evolução deles também. Então, o que acontece? Os animais, eles têm o perispírito também. Dizem os espíritos que eles não conseguem manter essa forma perispiritual no mundo espiritual sem a nossa ajuda, né? Que eles não têm consciência o suficiente para manter isso sozinho. Então, eles têm muita coisa parecidas conosco, né? Tem um livro nosso que chama
Como é que chama o livro do Paulo Neto? Esqueci o nome. Alma dos Animais. Alma dos Animais. Né? Deve ter na biblioteca, deve ter na livraria. E ele vai mostrar tudo isso aí a respeito dos animais. Então, eu acredito que sim, que os passes nos animais, que as cirurgias perispirituais nos animais tenham os seus efeitos, né? Tenham algum efeito benéfico para ele, assim como para nós. Agora, isso, assim como para nós, isso não quer dizer que a gente deva deixar de levar o animal no veterinário, fazer tudo o que a medicina humana manda para eles, né? Porque eles estão reencarnados num corpo deles lá. Então, poderia ser utilizado como algo a mais. A homeopatia também funciona nos animais, pode falar. Eu, como homeopata, de vez em quando a gente recebe animais para ser tratado. Quem é homeopata, então, é um campo muito grande, tanto na área de vegetal, como animal, ser humano, a gente tem condições de intervir. Eu lembro de uma companheira, Arley, já levei minha cachorrinha várias vezes para veterinário, ela vai morrer, não tem jeito, ela, tudo que dá ela é vômito direto. Para todo lado, a casa está toda emporcalhada. Aí eu falei, vamos fazer uma anamnese com a cachorrinha aí? Vai me respondendo. Eu cheguei, eu percebi que ela era a rainha da casa, a cachorrinha. Eles puseram cachorro novo lá. E ela estava perdendo a posição dela. Olha para você ver, isso é psicológico. O cão já sentia isso. E ela estava vomitando daquele jeito para quê? Chamar atenção, é carência afetiva. Isso é característica do ser humano, são características do ser humano. Eu dei uma medicação e pedi que ela pudesse pegar no colo, cuidar mais de perto, dar mais carinho. E dei uma medicação contra vômito e também uma que deixasse ela mais energizada nesse sentido de carência. Melhorou. Voltou à normalidade e começou a relacionar com os cachorrinhos lá dentro. De novo, novos que apareceram lá. Ela sente, gente, tem os mesmos sentimentos que o ser humano. São seres inferiorizados, vírgula, né? Vamos dizer assim. Tem os sentimentos que nós temos também. Com certeza. Felizmente, a Vaneide já está ali, já me montou o reloginho, né? São 10 para as 8. Nós agradecemos a todos vocês pela presença, né? E esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro semana que vem. Muito obrigado, boa noite.